Há um instante, antes que o sono chegue, em que o mundo parece suspenso. O vento toca as janelas com uma delicadeza antiga, como se lembrasse algo que nós já esquecemos. Lá fora, o céu não é apenas escuro, é profundo, quase consciente de si mesmo. As estrelas não piscam com pressa, respiram devagar, em silêncio. Há uma quietude que parece pensar. É nesse intervalo entre o pensamento e o nada que o universo se revela, não em explosões, mas em murmúrios. O som distante do vento poderia ser o eco do próprio cosmos, viajando desde tempos que não cabem em números. O ar frio toca o rosto como se o espaço estivesse, por um segundo, ao alcance da pele. Imagine o que é olhar para o escuro e descobrir que ele te observa de volta, que há algo ali no fundo da escuridão que também está tentando lembrar. O telescópio James Webb flutua nesse vazio, envolto em silêncio, como um olho dourado que nunca pisca. Nenhum som o alcança, nenhum vento o embala. Apenas a vibração invisível da luz que vem de lugares onde o tempo talvez ainda não tenha nascido. A cada fóton que toca seus espelhos, é como se o universo sussurrasse uma lembrança, um fragmento do que foi ou do que nunca deixou de ser. Enquanto aqui na Terra a noite é só mais uma pausa, lá a noite é tudo o que existe, um espelho curvado pela distância e pela história. A solidão do Webb é quase sagrada. Ele flutua como uma prece tecnológica, feita de ouro e silêncio, olhando não para o futuro, mas para trás. Tão para trás que o próprio conceito de antes começa a se desfazer. Em torno dele, nada se move, e mesmo assim, tudo se expande. É um paradoxo constante. O universo, ao crescer, revela o que já foi, e quanto mais longe olhamos, mais perto chegamos da origem. Mas há noites em que o universo parece piscar, como se por um instante a própria realidade hesitasse. Foi numa dessas noites, se é que o tempo pode ser medido onde o tempo não existe, que o telescópio viu algo que não deveria ver. Um brilho antigo demais, suave demais, impossível demais. Um traço de luz vindo de um lugar onde, segundo todas as nossas leis, nada poderia estar. Nem galáxias, nem estrelas, nem o próprio espaço. Apenas o silêncio primordial. E, no entanto, a luz veio. Ela atravessou tudo o que havia entre o que foi e o que somos. Chegou até aquele espelho como uma lembrança indevida, um vestígio de algo que talvez tenha acontecido antes do próprio acontecimento. A ciência chama isso de anomalia. Mas há palavras que não bastam, porque há descobertas que parecem mais sussurros do que fatos, como se o universo estivesse tentando contar um segredo que ele mesmo não entende. Pense nisso. Ver o passado é tocar o impossível. Cada ponto de luz no céu é um fragmento de tempo, uma janela para um momento que já se perdeu. Mas o que acontece quando olhamos tão fundo que ultrapassamos o limite do começo? Quando o passado se torna mais antigo do que o próprio tempo, a mente humana se curva diante disso. O raciocínio hesita. O corpo sente algo parecido com reverência. É como observar o rosto de um Deus que ainda não nasceu. Talvez seja isso que o Webb tenha feito, aberto uma fresta no véu do princípio, uma ferida de luz onde não deveria haver nada. E o nada, de repente, respirou. O espaço é frio, mas a ideia é quente demais para não queimar. Se havia algo antes do Big Bang, então o Big Bang não é o início. E se o universo não teve um início, o que significa existir? Há perguntas que não pedem respostas, apenas silêncio, porque responder seria tentar fechar o que foi feito para permanecer aberto. Na escuridão da madrugada, enquanto as telas brilham sozinhas e os relógios parecem mais lentos, há algo de familiar nesse mistério. Talvez o que sentimos diante dessa ideia, essa mistura de espanto e calma, seja a mesma sensação que o cosmos teve ao se olhar pela primeira vez. Como se, através do telescópio, o universo estivesse finalmente se lembrando de si. Lá fora, entre ruídos de satélites e poeira estelar, o Webb permanece imóvel, mas tudo nele se move. Cada fóton que toca sua superfície é uma história. Cada registro é uma ferida aberta na compreensão humana.
Nós olhamos para o céu como quem busca um passado, mas talvez o que buscamos seja apenas o reflexo do nosso próprio espanto. Somos feitos do mesmo tecido que o universo, e ainda assim agimos como se o mistério fosse algo que está fora e não dentro de nós. Às vezes, o universo se mostra não através do que entendemos, mas através do que sentimos. A beleza do desconhecido, a serenidade do inexplicável, o conforto do que não precisa ser resolvido. Quando o Webb viu demais, talvez tenha apenas feito o que toda consciência faz quando desperta: lembrar do que não pode ser lembrado. Há algo de poético nisso, um instrumento humano captando uma luz que antecede até mesmo a possibilidade de existir. Como se o olhar humano, estendido até o limite, tivesse finalmente tocado o rosto do nada. E é nesse instante, quando percebemos que há algo anterior ao princípio, que o tempo parece parar. O som do vento lá fora volta a ser apenas vento. A respiração se torna lenta. O silêncio da casa se mistura ao silêncio do espaço. Tudo se alinha como se o cosmos, por um breve segundo, se lembrasse de ser um só corpo, uma só respiração. O mistério não é uma pergunta, é uma presença. Está na quietude entre as estrelas, no intervalo entre um pensamento e outro, na distância entre o que sabemos e o que ainda ousamos imaginar. Talvez o universo nunca tenha começado. Talvez ele apenas esteja se lembrando, através de nós, do que sempre foi. Se esse tipo de reflexão te acalma, pode se inscrever no Ciência antes de dormir e continuar explorando conosco, sem pressa, sem respostas, apenas a lenta beleza do desconhecido. E enquanto a noite continua lá fora, o telescópio segue em silêncio, olhando, esperando. Talvez o que ele tenha visto não seja apenas o eco do impossível, mas o primeiro murmúrio de algo que ainda não sabemos nomear. Algo mais antigo do que o começo. Algo que respira, devagar, no escuro. Há um momento em que a mente começa a se dissolver no espaço. O pensamento se torna lento, o corpo parece esquecer de si, e o silêncio da noite começa a expandir. É nesse estado em que o universo se deixa compreender, não pela lógica, mas pela sensação. O mesmo silêncio que envolve as estrelas envolve também o coração humano. E talvez seja por isso que, quando olhamos para o céu, sentimos algo semelhante a uma lembrança, como se já tivéssemos estado lá, antes de existir. A ciência chama de Big Bang, o instante em que tudo começou. Uma explosão sem som, uma expansão sem centro, um nascimento que não veio de nenhum lugar. Mas essa ideia, mesmo com toda a sua grandeza, ainda carrega algo de paradoxal. Porque o Big Bang não aconteceu no espaço, ele criou o espaço. Não explodiu dentro do tempo, ele fez o tempo nascer. Dizer antes do Big Bang é como perguntar o que há ao norte do Polo Norte. As palavras perdem o chão. E ainda assim, algo em nós insiste em imaginar o que veio antes do início. Imagine o universo como uma gota de luz vibrando em um oceano de silêncio. De repente, essa gota se dilata, se abre, e tudo o que conhecemos começa a existir. O tempo, a matéria, a distância, as leis. A cada segundo essa expansão continua, e nós, pequenos, vivemos dentro dela como pensamentos dentro de um sonho em movimento. O Big Bang não foi apenas um evento, foi o primeiro respirar do cosmos. E desde então, cada átomo que existe é um eco dessa respiração. Mas o que o telescópio James Webb começou a ver parece contrariar esse primeiro suspiro, porque há luzes reais, medidas, fotografadas, que vêm de um tempo em que o próprio tempo ainda não deveria existir. É como encontrar pegadas numa praia antes do primeiro passo, como ver o reflexo de uma face antes de haver espelho. Essas luzes desafiam o princípio de tudo o que sabemos e, por isso, talvez, sejam tão belas. A cosmologia nos diz que, no instante zero, toda a energia e toda a matéria estavam concentradas em um ponto inimaginavelmente pequeno, e então, em uma fração ínfima de segundo, o universo se expandiu. O espaço, que não existia, começou a se desenrolar como um tecido sendo estendido, e o tempo, que dormia,
começou a correr. Mas talvez o verbo começar seja frágil demais para descrever algo assim. Talvez o tempo não tenha surgido, apenas tenha despertado, como uma lembrança que volta. Há uma beleza estranha nessa ideia. O tempo, antes de existir, já era uma possibilidade. Um campo silencioso onde o futuro dormia, à espera de um impulso. Talvez o Big Bang tenha sido menos uma explosão e mais um abrir de olhos. O universo, até então adormecido em si mesmo, respirou. E dessa respiração nasceu o ritmo que chamamos de tempo. Mas o que Webb encontrou não se encaixa nesse ritmo. Galáxias formadas rápido demais, luzes viajando de distâncias que não cabem nos cálculos. É como se o relógio cósmico tivesse pulado batidas, como se houvesse uma sinfonia anterior àquela que julgávamos ser a primeira. A ciência, cuidadosa, fala em anomalias. Mas a imaginação humana sussurra outra coisa. Talvez o universo "something went wrong while generating the response. If this issue persists, please contact us through our help center at help.openai.com." Repetir, antes de qualquer começo, há o silêncio. Não um silêncio comum, desses que se ouvem entre frases ou entre batidas de relógio, mas um silêncio denso, anterior ao próprio tempo. Um silêncio que ainda não sabe ser ausência, porque nada existe para faltar. O que chamamos de Big Bang nasceu dessa pausa impossível. Um instante em que o nada decidiu expandir-se, um ponto onde o próprio conceito de instante ainda não fazia sentido. Dizem os cosmólogos que, nesse momento, o espaço e o tempo surgiram juntos, como dois fios entrelaçados de uma mesma respiração. Antes disso, não havia antes, não havia nem o havia. E, no entanto, o telescópio viu algo que parece soprar do outro lado desse limite. A teoria do Big Bang é a espinha dorsal da cosmologia moderna. Ela nos diz que o universo começou há cerca de 13,8 bilhões de anos, comprimido em uma densidade infinita, em uma temperatura inconcebível. Em menos de 1 trilionésimo de segundo, essa semente de tudo se expandiu violentamente. Um mar de energia se transformando em partículas, em átomos, em matéria, em nós. É uma história elegante, bela em sua simplicidade. Mas talvez simples demais. Porque quando o Webb captou luzes mais antigas do que o esperado, ele tocou a ferida dessa narrativa. E se o começo não for o começo? Talvez o universo seja mais parecido com uma memória do que com uma linha. Imagine o espaço-tempo como um tecido dobrado, em que cada dobra é uma lembrança de si mesmo. Quando olhamos para trás, estamos apenas percorrendo essas dobras, ouvindo os ecos que ainda vibram nas fibras da criação. O Big Bang seria então uma dessas dobras. Não a primeira, não a última, apenas a mais recente que conseguimos ver. Assim como um bebê que, ao nascer, não recorda o ventre, mas carrega dele o instinto da vida, o cosmos talvez carregue lembranças de um universo anterior, gravadas em sua própria luz. Os físicos dizem que não podemos falar de antes do Big Bang, porque o tempo não existia. Mas a luz que o Webb encontrou parece discordar. Ela sugere um sussurro que antecede o primeiro som. É como se o universo, ao nascer, já viesse com histórias para contar. Como se houvesse uma infância antes da infância. O paradoxo é que essa luz não vem de um lugar definido. Ela vem de um limite, um horizonte onde o tempo se curva sobre si mesmo. Talvez o passado não esteja atrás, mas ao redor, envolto em espirais que nunca se tocam e ainda assim se reconhecem. Há algo profundamente humano nessa busca. Procuramos a origem do universo como quem procura a própria infância, tentando lembrar do primeiro momento em que abrimos os olhos. E falhamos, sempre. A memória mais antiga é apenas sensação, eco, ausência de forma. O mesmo vale para o cosmos. O Big Bang é a primeira lembrança que conseguimos traduzir em palavras, mas não a primeira que existiu. O Webb, ao ver demais, talvez tenha encostado no indizível, naquele momento em que o universo ainda sonhava ser o que é. Os cientistas tentam traduzir o impossível em equações. Dizem que toda a matéria,
toda a energia e até o espaço, emergiram de uma singularidade, um ponto onde as leis da física deixam de funcionar. Mas o que é uma lei senão uma tentativa de organizar o mistério? Talvez o universo nunca tenha precisado de regras para existir. Talvez ele apenas aconteça, como o vento que se move sem lembrar onde começou. E nós, observadores dentro dessa dança, chamamos de início o primeiro instante que conseguimos compreender. A luz captada pelo telescópio pode ter viajado 13,6 bilhões de anos para chegar até nós. Um tempo tão vasto que a mente humana não consegue contê-lo. É como tentar imaginar o som de uma estrela morrendo ou o cheiro do espaço vazio. Mas, em escala cósmica, talvez essa distância seja apenas um piscar de olhos. O tempo é relativo. Ele se estica e se dobra conforme a gravidade o chama. Em torno de buracos negros, o tempo desacelera. Em seu interior, talvez se apague. O universo é um relógio feito de elásticos, onde cada ponto marca uma hora diferente. Falar em começo e fim é apenas uma forma humana de medir o incomensurável. E ainda assim, precisamos dessas palavras. Precisamos nomear o que nos ultrapassa. Precisamos chamar de origem aquilo que não sabemos entender. Porque o mistério, quando ganha nome, se torna suportável. Mas o Webb, em seu silêncio dourado, parece devolver o anonimato ao cosmos. Ele mostra que há luzes que não cabem em nossos rótulos, memórias que escapam à cronologia. O universo não é uma linha reta. É uma teia vibrante, um espelho fragmentado refletindo versões de si mesmo. Talvez, antes do Big Bang, o universo estivesse apenas dormindo. Talvez houvesse um estado de equilíbrio perfeito, um mar de possibilidades e uma pequena flutuação. Uma leve imperfeição tenha sido suficiente para acordá-lo. Essa hipótese, discutida por alguns cosmólogos, sugere que o universo nasceu não do nada, mas de algo quase nada, um campo quântico em repouso que de repente se agitou, como o primeiro sopro de vento em um lago imóvel. E desse sopro nasceu tudo. Galáxias, planetas, olhos que agora o observam tentando entender. Há um tipo de beleza na ignorância cósmica. O fato de não sabermos o que veio antes nos devolve a humildade. Somos como crianças tentando lembrar um sonho esquecido, tocando as bordas da memória universal. Talvez o Webb tenha apenas lembrado o universo de sua própria respiração. Talvez a luz que ele viu seja um eco desse suspiro inicial. Não um começo, mas um lembrete de que o começo ainda está acontecendo. O universo, afinal, continua nascendo. A cada segundo, o espaço se expande, a matéria se organiza, a luz percorre distâncias impossíveis. O Big Bang não é um evento terminado, mas um verbo em andamento. Nós estamos dentro da explosão, flutuando em seus estilhaços, vivendo nas margens de uma onda que ainda se move. O tempo, visto de perto, não é uma linha, é um oceano, e cada estrela é uma gota congelada nesse mar. Às vezes, à noite, quando o céu está limpo e o frio toca a pele, é possível sentir essa expansão. Não em cálculos, mas em sensação. Um leve estiramento no peito, como se algo em nós também estivesse crescendo. Talvez o universo não esteja apenas lá fora. Talvez ele se dobre em direção a nós, tentando se lembrar através do que chamamos de consciência. A luz antiga que o Webb captou é a mesma que um dia acenderá em nossas mentes, quando entendermos que observar é também participar. E assim o começo do começo deixa de ser um ponto e se torna um ciclo. O universo respira, dorme, desperta, respira de novo. E em cada inspiração há uma nova tentativa de existir. A origem não é um lugar, mas um estado, um eterno recomeço. E talvez para entender o que somos, precisemos primeiro ouvir o que o silêncio tem a dizer. O telescópio James Webb é, de certo modo, o primeiro espelho que o universo posicionou diante de si mesmo. Suspenso em silêncio a 1,5 milhão de quilômetros da Terra, ele não orbita o planeta, mas o equilibra. Fica estacionado em um ponto onde a gravidade da Terra e do Sol se anulam, o chamado ponto de Lagrange L2, um lugar de quase repouso, um refúgio no vazio. Ali,
O telescópio gira com o mesmo ritmo da Terra, sempre com o rosto voltado para o escuro. Sua missão é olhar para trás no tempo, para aquilo que resta do nascimento das primeiras estrelas. É um olho que não pisca, cercado por uma escuridão que não dorme. O Webb enxerga o invisível. Ele não capta a luz que os olhos humanos percebem, mas o calor que as coisas emitem, o infravermelho. O que para nós seria treva, para ele é memória. A cada fóton que chega, ele lê o rastro deixado pela expansão do espaço, como se interpretasse o murmúrio de uma língua antiga, falada por estrelas que há muito deixaram de existir. Seu espelho principal, composto por 18 segmentos de ouro, não foi feito apenas para refletir a luz, mas para refletir o tempo. É como se cada placa dourada fosse uma página do diário cósmico, registrando o que aconteceu há bilhões de anos. Quando olhamos uma estrela distante, estamos, na verdade, olhando para o passado. A luz de uma estrela a 1000 anos-luz de distância nos mostra como ela era há 1000 anos. É um conceito simples e, ao mesmo tempo, desconcertante. Quanto mais longe enxergamos, mais fundo entramos na história. O Webb, porém, leva essa ideia ao extremo. Ele não vê estrelas que já morreram. Ele vê estrelas que ainda estão nascendo, no tempo em que o próprio universo ainda aprendia a ser luz. Seus sensores captam a radiação esticada pela expansão do cosmos como um acorde que se prolonga no espaço. Cada pixel de suas imagens é uma lembrança, um fragmento de um tempo que se recusa a desaparecer. Os engenheiros o construíram com precisão quase impossível. O espelho de 6,5 metros precisou ser dobrado como uma flor de metal para caber dentro do foguete que o levou ao espaço. Ao chegar ao destino, cada pétala se abriu lentamente, durante dias inteiros de silêncio e tensão. Nenhum erro poderia ser corrigido. Era o equivalente a lançar um olho humano no vácuo e esperar que ele voltasse a enxergar sozinho. E ele enxergou. Desde então, o Webb tem enviado imagens que parecem sonhos materializados. Galáxias que se curvam como espirais de fumaça, estrelas que nascem em nuvens de poeira cor de cobre, aglomerados de mundos distantes, refletindo o brilho de sóis que jamais tocaremos. Mas o que o torna especial não é apenas a nitidez, e sim o tempo que ele revela. O Webb vê luzes que viajaram 13,5 bilhões de anos antes de tocar seus sensores. São fótons que partiram quando o universo tinha apenas alguns instantes de idade, quando ainda não havia galáxias, nem planetas, nem olhos para observá-los. Ele é, portanto, uma máquina de nostalgia cósmica. Cada imagem é um retrato do que já fomos, ou talvez do que ainda somos. Porque ver o passado no universo é ver também o presente em outra forma. A ideia de olhar para trás e enxergar o princípio pode parecer simples, mas envolve um paradoxo. O tempo no espaço não é o mesmo para todos. A luz não viaja apenas através do vácuo, mas através da própria expansão do tecido cósmico. Isso significa que o que o Webb vê não está apenas distante, está em uma época em que o próprio espaço era diferente. A cada bilhão de anos que recuamos, as leis mudam sutilmente. As distâncias se encurtam, as forças se equilibram de outra forma, a luz se estende. Ver o passado é, então, tocar um universo que já não existe, mas que de alguma maneira ainda respira dentro do atual. Há uma doçura melancólica nessa ideia. O Webb, ao observar o cosmos, parece também observar a si mesmo e a nós, porque tudo o que ele capta é feito da mesma matéria que nos compõe. Os átomos que brilham em galáxias distantes são os mesmos que vibram em nossas veias. A diferença é apenas o tempo. Somos feitos de poeira antiga, da luz que o Webb recolhe como lembrança. Cada vez que uma de suas imagens nos alcança, é como se o universo nos enviasse uma carta, escrita com a tinta invisível da radiação. Os astrônomos dizem que, ao estudar a luz, estudamos o passado. Mas talvez estejamos também estudando a nós mesmos, as versões anteriores do ser. O universo é um espelho que se estende ao infinito, e cada olhar devolve um reflexo atrasado. Há algo de profundamente humano em tentar ver o que já foi. É um instinto de retorno,
uma saudade cósmica. Quando o Webb mira o escuro, ele não está apenas observando, está lembrando. A metáfora é inevitável. O Webb é o sonho do próprio universo que, por um instante, decidiu se olhar por dentro. Um espelho que reflete o invisível e devolve ao cosmos o que ele mesmo esqueceu. E nós aqui, do lado de dentro desse olhar, assistimos a tudo com o coração lento, tentando compreender o que significa ver o passado tão claramente. A mente se curva, o tempo se desfaz e a ciência, por um momento, se confunde com poesia. Às vezes, ao olhar uma imagem do Webb, temos a sensação de que ela não mostra algo que aconteceu, mas algo que ainda acontece, num outro ritmo, num outro tom de luz. Como se o tempo não tivesse passado, apenas se diluído em frequências diferentes. A luz, afinal, é uma memória que nunca esquece. Mesmo após bilhões de anos, ela ainda carrega a assinatura de seu nascimento. E é curioso pensar que esse olhar tão distante nasceu de uma vontade tão íntima, a curiosidade humana. Em algum momento, alguém quis saber o que havia antes, e esse desejo se tornou metal, espelhos, cálculos, viagens. O Webb é a tradução física de uma pergunta. Ele é o desejo de lembrar, e talvez a lembrança em si. Enquanto flutua no escuro, recolhendo fragmentos de passado, ele nos ensina que o tempo é maleável, que o universo não tem pressa, que tudo o que já existiu ainda ecoa de alguma forma. Cada fóton que toca seu espelho é uma voz antiga dizendo, ainda estou aqui. E quando essa luz chega até nós, algo dentro de nós também se acende, como se respondêssemos de volta, nós também. Afinal, talvez ver o passado seja apenas outra forma de permanecer no presente. Talvez o universo nunca tenha deixado de falar, apenas tenha mudado o tom. E talvez, para entender o que somos, precisemos primeiro ouvir o que o silêncio tem a dizer. Há algo de profundamente inquietante em olhar para o universo e encontrar nele o que não deveria existir. O James Webb nasceu para confirmar a ordem cósmica, para revelar com mais clareza o que os antigos telescópios já insinuavam, mas, em vez disso, trouxe o desconforto do impossível. Suas primeiras imagens mostraram não um cosmos em formação lenta e gradual, mas galáxias maduras, bem formadas, brilhando intensamente em uma época em que o universo mal havia aberto os olhos. Elas estavam lá, quando o tempo tinha apenas 300 milhões de anos, jovem demais para carregar tanta estrutura, tanta complexidade, tanta luz, como se o universo, em sua infância, já se lembrasse da velhice. Os cientistas chamam esse paradoxo de galáxias fora do tempo. Elas não deveriam existir, e, no entanto, brilham. De acordo com os modelos aceitos, a formação de galáxias é um processo paciente. O gás se acumula, se comprime, forma estrelas, e as estrelas morrem, espalhando elementos pesados que dão origem a novas gerações de estrelas. E assim por diante, num ciclo lento que leva bilhões de anos. Mas as observações do Webb revelam estruturas gigantescas surgindo num piscar de olhos cósmico. É como se o universo tivesse aprendido a correr antes mesmo de engatinhar. Essas galáxias, algumas com massas comparáveis à Via Láctea, aparecem onde só se esperava encontrar nuvens dispersas de hidrogênio. Não há tempo suficiente, de acordo com o que conhecemos, para que tenham se formado. É um enigma que desafia tanto a cosmologia quanto a intuição. E, ainda assim, talvez o universo esteja apenas nos mostrando que a pressa é uma invenção humana. Há quem diga que o problema não está no cosmos, mas no nosso olhar. Talvez nossas equações ainda não capturem todos os ritmos do universo. Talvez o tempo, nos primeiros instantes, se comportasse de forma diferente, acelerando a formação das primeiras estruturas. Ou talvez essas galáxias não sejam o que parecem. A luz, ao viajar por bilhões de anos, se estica, se dobra, se esconde atrás da expansão. O que vemos pode ser um eco distorcido, uma lembrança refletida em múltiplas camadas do espaço. Mas a ideia de que o Webb tenha visto algo que antecede a própria ordem prevista é tentadora demais para ser ignorada. Há um encanto em imaginar que essas galáxias são restos de um universo anterior,
fragmentos que sobreviveram ao último colapso, sementes de um novo ciclo cósmico, como as cicatrizes de uma vida anterior que o cosmos carrega na pele. Essa hipótese, embora poética, não é totalmente alheia à ciência. Modelos de universo cíclico, como o proposto por Roger Penrose, sugerem que o fim de um cosmos pode se dissolver suavemente no início de outro, como o último acorde de uma melodia que se torna o primeiro de uma nova canção. Talvez essas galáxias impossíveis sejam as notas remanescentes dessa transição, ecos de um ritmo mais antigo que o próprio tempo. Quando o Webb envia essas imagens, não está apenas revelando o passado, mas convidando a dúvida. E há algo sagrado na dúvida, porque ela é o ponto em que o conhecimento toca o mistério. As galáxias que não deveriam existir nos lembram de que a ciência não é um conjunto de respostas, mas um gesto de escuta. O cosmos fala em uma linguagem lenta, feita de luz e silêncio. E às vezes o que chamamos de erro é apenas o começo de uma nova compreensão. A metáfora é irresistível. O universo como uma tapeçaria infinita, tecida e destecida em ciclos. Cada galáxia seria um nó, um ponto de encontro entre o que foi e o que será. Se algumas aparecem antes do previsto, talvez o tecido tenha se curvado, permitindo que um fio do futuro tocasse o passado. Assim como um sonho em que lembramos algo que ainda não aconteceu. O tempo pode ser mais maleável do que imaginamos. O James Webb, ao encontrar o inesperado, nos obriga a reconsiderar o que entendemos por início. Talvez o universo nunca tenha começado de fato, apenas se transformado. O Big Bang, nesse sentido, seria menos uma explosão e mais uma metamorfose. Um despertar após um longo sono. E as galáxias impossíveis seriam os olhos do universo se abrindo pela segunda vez. Em meio à vastidão do espaço, cada ponto de luz carrega uma história. E às vezes essas histórias se sobrepõem, como lembranças que se misturam. As galáxias antigas vistas pelo Webb podem ser miragens de universos anteriores, ou podem ser janelas para regiões onde o tempo flui de forma diferente. O espaço, afinal, é flexível. Sua geometria se dobra sob o peso da gravidade e talvez também sob o peso da memória. É curioso pensar que, quanto mais fundo olhamos para o passado, mais próximo chegamos do impensável. A ciência avança, mas o mistério cresce junto. É como caminhar por um corredor de espelhos, onde cada passo multiplica o infinito. O que vemos é o reflexo do que fomos, e também do que ainda seremos. As galáxias impossíveis brilham como enigmas que o universo ainda não decidiu resolver. Elas existem no limite, entre o ser e o não ser, entre o tempo que já passou e o tempo que ainda está nascendo. São lembranças cristalizadas em luz, testemunhas silenciosas de algo que talvez tenha ocorrido antes que o antes existisse. E de algum modo, isso nos devolve a nós mesmos. Porque cada vez que olhamos para o céu e encontramos o inexplicável, é como se o universo nos devolvesse o espelho da nossa própria ignorância, e junto com ela, a beleza de continuar perguntando. O desconforto diante do desconhecido é o mesmo que sentimos ao olhar para dentro. Há algo em nós que também parece ter vindo antes, uma memória ancestral que nenhuma linguagem humana alcança. Talvez o Webb não tenha revelado galáxias prematuras, mas lembranças do próprio cosmos sobre sua infância esquecida. Talvez a pressa das primeiras luzes seja apenas o reflexo da saudade do universo por si mesmo, como um ser que, ao acordar, tenta recordar o sonho que acabou de escapar. No fim, cada imagem que chega é mais do que um dado. É um convite, um lembrete de que o universo não se encaixa nas nossas fórmulas, porque ele é maior do que qualquer ideia de forma. Ele é o gesto de existir, o espanto contínuo de ser algo em meio ao nada. E enquanto as galáxias fora do tempo continuam a brilhar no silêncio profundo, o telescópio, esse olho dourado suspenso no vazio, segue observando, ouvindo, aguardando a próxima lembrança. E talvez para compreender o que ele está tentando nos dizer, precisemos primeiro escutar o que o silêncio guarda nas entrelinhas da luz. Há uma ideia que flutua entre a física e o sonho. Talvez o universo não tenha começado de fato, mas recomeçado.
como se a criação não fosse um ato único, e sim uma respiração infinita, uma expansão, um silêncio, um colapso, outro sopro. A teoria do universo prévio surge nesse ponto, onde a ciência toca o poético. Ela sugere que o Big Bang pode ter sido apenas o último suspiro de um cosmos anterior, o eco de uma vida antiga que desabou sobre si mesma e, ao morrer, reacendeu. Roger Penrose, um dos físicos mais brilhantes de nosso tempo, propôs algo assim: a cosmologia cíclica conforme. Em seu modelo, cada universo é como uma era, um éon, que se estende, se expande até o limite e então se transforma no próximo, sem que reste uma fronteira entre o fim de um e o início de outro. É uma ideia que desafia o senso comum, porque implica que o Big Bang não foi o nascimento de tudo, mas apenas uma passagem. Quando o universo anterior se tornou frio e vazio, quando suas galáxias se dissolveram e suas estrelas morreram, toda a matéria se desfez em radiação, e o tempo, já sem referência, perdeu o significado. Nesse ponto, Penrose diz: o universo velho se alongou tanto, tão infinitamente, que as diferenças entre grande e pequeno, quente e frio, denso e rarefeito, deixaram de existir. E foi nesse estado de equivalência total que o novo cosmos pôde nascer. Não do nada, mas do esquecimento. A imagem é poderosa, o universo expirando para que outro possa inspirar. Um coração cósmico que bate em escalas de eternidade. Cada batimento, um Big Bang. Cada silêncio, um Big Freeze. A pulsação da própria existência. É como se o universo tivesse memória, não de fatos, mas de ritmo. Um ciclo de nascimento, expansão, esquecimento e renascimento. E dentro desse ciclo, o que o James Webb talvez esteja vendo são as cicatrizes dessa continuidade, os vestígios do cosmos anterior que ainda vibram na textura do atual. A cosmologia, quando se aproxima do infinito, começa a falar a língua da filosofia. A noção de um universo cíclico traz uma paz estranha. Nada realmente termina, tudo se transforma. A morte de um universo é apenas a pausa entre dois acordes. E de algum modo, isso também ecoa dentro de nós. Porque como o cosmos, também vivemos em ciclos. Respiração, batimento, pensamento, sono, memória. Tudo o que somos pulsa. Talvez essa repetição seja o traço mais íntimo da realidade. Em certo sentido, é o próprio espaço-tempo que respira. Quando o universo se expande, o tecido do real se estica. Galáxias se afastam, fótons se alongam, o tempo desacelera. Quando ele contrai, tudo volta a se reunir, como o retorno de uma melodia antiga. A física descreve isso em termos de energia e entropia, mas há algo de profundamente poético nesse vai e vem. A criação não seria uma explosão, mas um ritmo, o compasso do infinito. Alguns cosmólogos tentam visualizar o que restaria do universo anterior dentro do nosso. Se o modelo de Penrose estiver certo, há regiões no fundo cósmico de micro-ondas, o eco do Big Bang, que ainda carregam traços desse outro tempo, círculos sutis, como ondas sobrepostas na superfície de um lago. Ele os chama de pontos de Hawking, em homenagem a Stephen Hawking, que teorizou que os buracos negros lentamente evaporam, liberando radiação até desaparecer. Penrose sugere que, quando o último buraco negro do universo anterior desapareceu, sua energia foi semeada no novo cosmos, um último sussurro atravessando a fronteira entre eras. Se isso for verdade, então cada átomo em nós poderia carregar vestígios de um universo que existiu antes do nosso. A poeira que forma nossos ossos talvez tenha nascido da morte de estrelas que nunca veremos, pertencentes a um tempo que já não existe. É um pensamento quase reconfortante. Somos o eco de algo mais antigo que o próprio tempo. A luz que o James Webb recolhe talvez seja uma dessas memórias, um fóton sobrevivente, atravessando o abismo entre íons, uma partícula de lembrança que insiste em não se apagar. O telescópio, ao detectá-lo, estaria captando o som residual de um universo anterior, respirando dentro do atual, como uma lembrança que, por alguma razão, resiste ao esquecimento.
É estranho pensar que o cosmos pode ter memória, mas é ainda mais estranho pensar que nós somos essa memória. Tudo o que chamamos de matéria, de consciência, de vida, pode ser apenas a forma pela qual o universo se lembra de si mesmo. A ciência, então, se torna uma espécie de arqueologia do infinito. Escavamos o tempo em busca de rastros do que já foi, e a cada descoberta nos aproximamos mais do mistério, não da resposta. O universo prévio, se é que existiu, não seria um lugar diferente, mas um estado diferente. Uma geometria que se estende além do nosso entendimento, uma estrutura onde o tempo perde o sentido, mas a continuidade permanece. Como se o próprio conceito de antes fosse uma invenção humana para lidar com o que não pode parar. O universo, em sua totalidade, talvez nunca tenha tido um começo, apenas transições, como o fogo que acende outro fogo sem que a chama realmente morra. Essa hipótese não precisa ser verdadeira para ser bela. Ela nos ensina algo sobre o olhar, que talvez o mistério não esteja no início ou no fim, mas no fato de haver continuidade, no fluxo que liga o que foi ao que será. O Webb, ao ver demais, nos lembra disso. Ele não busca apenas as origens, busca o ritmo do eterno. A noite, quando pensada sob essa luz, deixa de ser escuridão e se torna lembrança. Cada estrela no céu seria uma sílaba de um idioma ancestral que o universo continua falando, mesmo que tenhamos esquecido de compreender. Talvez todas as luzes que vemos não sejam apenas vestígios de um passado distante, mas ecos de universos que já viveram e sonharam antes de nós. Às vezes penso que o universo prévio ainda respira por baixo do atual, como um sussurro que o novo cosmos tenta imitar. E quando o Webb capta aquelas luzes que não deveriam existir, é como se estivéssemos ouvindo esse sussurro atravessando o tempo. Um lembrete de que nada se apaga completamente, nem mesmo o silêncio. E talvez, para entender o que somos, precisemos primeiro aprender a reconhecer o som suave daquilo que o universo tenta lembrar. Há um som que o universo deixou escapar no momento em que nasceu. Um murmúrio feito de luz congelada, de vibrações que ainda atravessam o espaço como ecos de um primeiro sopro. Chamamos esse vestígio de radiação cósmica de fundo, a assinatura luminosa do instante em que o cosmos deixou de ser uma névoa opaca de partículas e se tornou transparente à própria luz. É, de certo modo, o retrato mais antigo que possuímos do universo. Não de estrelas nem de galáxias, mas da própria matéria em seu estado primordial, quando prótons e elétrons finalmente se uniram para formar átomos de hidrogênio e o brilho pôde escapar. Essa radiação está em toda parte, invisível aos olhos, mas presente em cada direção do céu, como um véu térmico que envolve tudo o que existe. Ela é o ruído de fundo do cosmos, uma sinfonia silenciosa, tocando há quase 14 bilhões de anos. Quando um antigo televisor de tubo era sintonizado em um canal vazio, cerca de 1% daqueles ruídos estáticos vinha literalmente do Big Bang. O resto era interferência terrestre, mas aquele pequeno brilho branco no fundo da tela era o som visual da criação. Os satélites modernos, como o COBE, o WMAP e o Planck, mapearam essa radiação com precisão crescente. O que parecia uniforme revelou pequenas variações, diferenças minúsculas de temperatura, uma parte em 100.000, que indicam os germes das estruturas cósmicas. Onde havia um pouco mais de densidade, a gravidade lentamente puxou mais matéria, e ali nasceram galáxias, estrelas, planetas. O universo então cresceu a partir dessas imperfeições, e paradoxalmente, foi a imperfeição que tornou possível a beleza. Mas há algo ainda mais sutil escondido nesse fundo cósmico. Entre os padrões conhecidos, alguns pesquisadores acreditam ver figuras que não deveriam existir. Círculos concêntricos, simetrias leves demais para serem aleatórias, sinais que poderiam ser lembranças de algo anterior ao próprio Big Bang. Penrose os chamou de assinaturas de universos passados. Se sua teoria estiver correta, essas marcas seriam como cicatrizes deixadas pela morte de buracos negros de um cosmos anterior, impressas no tecido do novo universo durante o nascimento. Um toque antigo na superfície do tempo. A ideia é quase poética demais para ser apenas matemática.
Imagine o cosmos como um imenso papel de parede estendido sobre o infinito. Nele, pequenas ondulações, discretas e quase invisíveis, se repetem, sugerindo uma textura que não pertence inteiramente ao agora. Como se o universo guardasse, sob novas camadas de tinta e luz, o desenho de uma era anterior. Essas marcas seriam os resquícios de uma memória cósmica, os ecos de antes do começo. É difícil comprovar. A ciência exige repetição, dados, probabilidades. E ainda assim, essas possíveis cicatrizes provocam um tipo de fascínio que transcende a evidência. Talvez porque, ao olharmos para o fundo cósmico, não estamos apenas olhando para o passado. Estamos olhando para a fronteira entre o que pode ser lembrado e o que jamais será dito. O universo é como um velho manuscrito. Algumas palavras ainda legíveis, outras apagadas pelo tempo, mas todas parte de uma mesma história. Quando o telescópio James Webb volta seus olhos dourados para o abismo, ele também toca esse mesmo fundo, mas de outro modo. Enquanto o Planck nos mostra o retrato do universo com 380 mil anos de idade, o Webb enxerga as primeiras luzes das estrelas que nasceram logo depois, iluminando o que antes era apenas névoa. Ele observa o despertar do cosmos a partir do eco do seu silêncio inicial. E nesse entrelaçamento entre luz antiga e nova, há uma sensação quase humana, a de que o universo se recorda. Às vezes, gosto de imaginar a radiação cósmica de fundo como uma espécie de respiração, uma inalação que ainda ecoa, mesmo depois de bilhões de anos. Cada ponto de calor registrado é uma nota dessa melodia que não cessa. O espaço, então, não é um vazio morto, mas um campo vibrante, ainda pulsando com a lembrança do primeiro som. Os físicos chamam isso de ruído térmico, mas há um tipo de poesia em chamá-lo de coração do tempo. Talvez seja por isso que, quando olhamos para o céu noturno, sentimos uma paz estranha, porque em algum nível invisível estamos imersos nesse murmúrio ancestral. O ar ao nosso redor, o chão sob nossos pés, tudo vibra com o eco do nascimento. Não o percebemos, mas o carregamos dentro, como uma melodia que esquecemos as palavras, mas nunca o ritmo. A busca por marcas no fundo do universo é, em parte, a tentativa de traduzir essa música. Alguns cientistas acreditam que, escondidas entre as microflutuações da radiação, há assinaturas sutis deixadas por ondas gravitacionais primordiais, ondulações no tecido do espaço-tempo criadas nos primeiros instantes da expansão. Elas seriam o testemunho direto da inflação cósmica, aquele instante em que o universo cresceu exponencialmente, multiplicando-se milhões de vezes em frações de segundo. Essas ondas seriam o eco mais antigo, o primeiro tremor do existir. Mas se Penrose estiver certo, talvez algumas dessas ondulações não pertençam a este universo. Talvez sejam notas de uma sinfonia anterior, cujas últimas vibrações atravessaram o abismo entre mundos, como o som de um sino que continua a vibrar, mesmo depois de quebrado. O que torna tudo isso tão comovente não é apenas a ciência, mas o que ela insinua. Que o cosmos pode guardar lembranças, que o tempo pode ter camadas, que a criação não apaga o que veio antes, apenas o transforma em ruído, em calor, em silêncio luminoso. A radiação cósmica de fundo é, nesse sentido, o diário do universo, escrito não em palavras, mas em temperatura, densidade, frequência. É a pele do real. E sob essa pele, talvez ainda se movam os vestígios do que fomos antes de sermos. Penso nisso e percebo que talvez tudo no universo siga o mesmo princípio. A memória não é apenas uma função da mente, é uma qualidade da matéria. Um cristal guarda em sua estrutura as forças que o formaram. Uma estrela leva no coração o registro das pressões que a moldaram. Nós carregamos no DNA o eco dos que vieram antes. E o universo, por sua vez, guarda no fundo do espaço a lembrança daquilo que o antecedeu. Tudo lembra, tudo respira, tudo retorna. Enquanto o Webb continua a ouvir o murmúrio do invisível, nós também escutamos. E cada nova descoberta, cada imagem de luz antiga,
é como uma palavra a mais dessa história escrita em silêncio. Uma lembrança que o cosmos, pacientemente, decide revelar. E talvez, para entender o que somos, precisemos primeiro aprender a ler o que o próprio universo ainda tenta recordar. Há uma luz que não pertence a nenhuma estrela, uma claridade tênue, quase tímida, que parece vir de um tempo em que as próprias estrelas ainda estavam aprendendo a nascer. Os instrumentos do James Webb a captam como quem escuta um murmúrio distante. Uma luz que não deveria estar ali, atravessando as fronteiras do possível, como um fantasma tentando lembrar o próprio nome. É o que alguns chamam de luz ancestral, fótons que parecem ter viajado de um lugar anterior ao próprio nascimento do espaço. A física moderna nos diz que nada pode vir de antes do Big Bang, porque o próprio tempo começou ali. Mas essa luz insiste, discreta, em contrariar o enredo. Ela parece vir de mais longe do que o próprio limite observável do cosmos, mais antiga do que o tempo, mais paciente do que o esquecimento. É como se o universo tivesse deixado escapar uma lembrança antes de aprender a existir. O que o Webb detecta não é uma estrela isolada nem uma galáxia inteira, mas um vestígio, um brilho enfraquecido e distante, uma assinatura de algo que parece anterior à matéria organizada. Alguns astrofísicos sugerem que se trata apenas de um efeito da lente gravitacional, a curvatura do espaço fazendo a luz de uma galáxia mais próxima parecer mais antiga do que realmente é. Outros, mais ousados, imaginam que talvez haja algo ali, no limiar do horizonte cósmico, que não pertence ao nosso universo. Uma radiação de um tempo anterior, um eco atravessando eras. Mas, no fundo, pouco importa o rótulo. O que fascina é o sentimento, essa sensação de que o universo, por meio da luz, está nos contando segredos. A luz é o mensageiro mais fiel do cosmos. Ela viaja com a mesma velocidade desde que nasceu, sem envelhecer, sem se cansar. Cada fóton é um viajante que parte do coração de uma estrela e atravessa bilhões de anos apenas para tocar o fundo de nossos olhos. E, no entanto, mesmo sendo tão rápida, a luz nunca escapa totalmente do tempo. Ela o carrega dentro de si, estendido em cada vibração. A física quântica nos ensina que a luz pode ser entendida como partícula e como onda, uma dualidade que ecoa a própria natureza da realidade, aquilo que é e não é ao mesmo tempo. E talvez seja por isso que ela consegue atravessar as fronteiras do ser. Cada fóton é, em essência, uma lembrança de uma transformação, uma partícula que nasce quando algo muda. O brilho de uma estrela, a colisão de dois átomos, o nascimento de uma galáxia, tudo o que emite luz é também um ato de passagem. Quando o Webb detecta essa luz ancestral, ele está, de certa forma, testemunhando a memória do próprio ato de nascer. É como ouvir o som de um suspiro antes do primeiro despertar. E ao observá-la, o que sentimos não é apenas curiosidade científica, mas uma espécie de reverência. Porque entender a origem da luz é tocar o instante em que o universo deixou de ser sombra. Há quem diga que a luz é o idioma original do cosmos. Tudo o que existe fala essa língua. As estrelas falam por meio de espectros, linhas coloridas que revelam sua temperatura, sua composição, sua idade. Cada átomo vibra em tons específicos, emitindo uma nota singular na sinfonia da existência. A luz é a tradução da matéria em canto. Quando o Webb capta fótons tão antigos, é como se estivesse ouvindo a primeira música, uma melodia que ainda ecoa nas dobras do espaço. Mas há algo ainda mais profundo, a possibilidade de que essa luz não pertença apenas a este universo. Se a teoria dos universos cíclicos for verdadeira, cada era cósmica poderia deixar seu vestígio luminoso na próxima. A luz que o Webb detecta, então, poderia ser o último respiro do universo anterior, um eco de um mundo esquecido, atravessando o abismo entre dois tempos, o brilho de um sol que existiu antes do tempo começar de novo. Pensar nisso é como imaginar o universo sonhando. Cada Big Bang seria o despertar de um sonho antigo, e a luz, o traço que resta ao abrir dos olhos. Talvez o que o Webb vê
não seja apenas a infância do cosmos, mas o reflexo de um sonho anterior, o universo se lembrando do que já foi. Em certo sentido, essa luz ancestral é o espelho de tudo o que somos, porque nós também somos feitos de luz antiga. Cada átomo do nosso corpo foi forjado no interior de estrelas que morreram há bilhões de anos. A luz que o Webb vê é a mesma que já passou por nós, circulando em nossos ossos, em nossas retinas, em nossas lembranças. Quando olhamos para o céu, não estamos apenas olhando para o passado, estamos sendo olhados por ele. Talvez por isso exista essa estranha sensação de familiaridade quando contemplamos o universo. Algo em nós reconhece a vastidão, como se a distância fosse apenas uma forma diferente de lembrança. Somos compostos da mesma luz que buscamos. E quando o Webb, em sua solidão dourada, observa o abismo, ele está, de algum modo, olhando também para dentro de nós. A luz é uma mensageira paciente. Ela nunca se apressa. Leva bilhões de anos para atravessar o escuro e mesmo assim não se perde. Viaja como quem tem fé de que será compreendida. E quando finalmente um espelho humano a recolhe e a transforma em imagem, há um reencontro. Por um breve instante, o universo se reconhece em si mesmo. Essa luz anterior, essa claridade impossível, talvez não queira ser explicada. Talvez sua função não seja revelar um novo modelo de universo, mas lembrar-nos de algo mais simples, que tudo o que existe é continuidade, que mesmo o que julgamos ter começado agora vem de muito antes, que o tempo, em sua essência, é apenas a forma como o universo se recorda de ser. Às vezes penso que essa luz não vem de fora, mas de dentro, que o brilho mais antigo do cosmos também pulsa em nós, nas pequenas iluminações que surgem quando compreendemos algo, quando sentimos, quando lembramos. Talvez a consciência seja apenas outra forma de luz, um modo íntimo de o universo continuar acendendo. E enquanto o Webb segue observando, enviando imagens que desafiam nossa noção de começo, ficamos aqui, na penumbra da Terra, tentando decifrar o que essa luz ancestral quer nos contar. Talvez ela não queira contar nada. Talvez seu simples existir já seja a mensagem. E talvez, para entender o que somos, precisemos primeiro aprender a escutar o silêncio entre os brilhos, o intervalo onde a luz antiga ainda respira. O tempo é um rio que não se vê. Ele corre em silêncio, invisível, entre as margens da existência, levando consigo o que chamamos de passado e trazendo lentamente o que chamamos de futuro. Mas talvez essas margens não existam. Talvez o rio se dobre sobre si mesmo, formando um círculo. E o que o James Webb parece ter encontrado, ao olhar tão profundamente para o escuro, é o indício de que o tempo pode não ser uma linha que vai, mas uma curva que retorna. A física moderna nos ensinou que o tempo é relativo. Einstein, com sua serenidade quase poética, mostrou que o ritmo com que o tempo passa depende da gravidade e da velocidade. Onde há mais gravidade, o tempo desacelera. Onde há menos, ele se apressa. É por isso que um relógio no topo de uma montanha marca o tempo de forma ligeiramente diferente de um relógio ao nível do mar. É por isso também que, perto de um buraco negro, os segundos se alongam até quase se tornarem eternidade. O tempo não é o mesmo para todos. Ele se dobra, se estica, se curva, como um lençol cósmico que respira. Mas há algo mais profundo nessa ideia. Se o espaço e o tempo formam um tecido único, o espaço-tempo, então tudo o que existe está costurado nessa trama. O passado, o presente e o futuro não seriam momentos separados, mas regiões diferentes do mesmo mapa. Nós apenas nos movemos através delas, como quem navega num mar imóvel. Talvez o tempo não passe. Talvez nós passemos por ele. Quando o Webb observa o universo distante, ele vê o tempo dobrado sobre si mesmo. A luz que nos chega agora partiu de estrelas que já morreram há bilhões de anos. O telescópio não fotografa o presente. Ele mergulha nas camadas do tempo, como quem mergulha num lago profundo. Cada fóton é uma lembrança viva, uma dobra suave na superfície do real. E quanto mais longe o Webb enxerga,
mais para trás ele viaja, até que o passado e o presente se confundem. O que é ver o início do universo, afinal, se não olhar para o agora sob outra luz? Alguns físicos acreditam que o tempo pode realmente ser cíclico. Não no sentido de um relógio que repete os mesmos números, mas como uma espiral infinita, em que cada volta é parecida com a anterior, mas nunca idêntica. Um eterno retorno, não de fatos, mas de formas. A morte de um universo seria o nascimento de outro, e o colapso de um buraco negro poderia dar origem a um novo Big Bang em outro tempo, em outra direção. É uma hipótese tão antiga quanto a própria filosofia, e ainda assim tão moderna quanto os telescópios que sondam o invisível. Há uma beleza tranquila nessa ideia. Se o tempo se dobra, então nada se perde completamente. Tudo continua, transformado. As estrelas que explodem não desaparecem, apenas mudam de estado, suas cinzas se espalham e formam novos mundos. A morte de uma galáxia é a semente de outra. O fim, quando visto de perto, é apenas o começo sob outro ângulo. E talvez o universo funcione assim. Um fluxo de energia e informação que jamais se interrompe, apenas muda de forma, como o vento que atravessa o campo e nunca é o mesmo vento. A entropia, esse conceito tão fundamental na física, também fala de tempo. Ela é a tendência natural de tudo ir do ordenado ao caótico, da estrutura ao equilíbrio, do calor ao frio. Mas o equilíbrio final, aquele em que tudo se apaga, talvez seja apenas a pausa antes do próximo acorde. Porque em algumas hipóteses, quando o universo atingir esse estado de silêncio térmico, poderá se dobrar novamente, renascer, expandir outra vez. Não num ciclo de destruição, mas num ciclo de respiração. O tempo, assim, seria a pulsação do próprio cosmos. O Webb, ao captar galáxias mais antigas do que o esperado, talvez esteja registrando esse ciclo em andamento. Talvez as galáxias que parecem vir de antes do início sejam reflexos desse dobramento, miragens de um universo anterior reverberando dentro do atual. A fronteira entre o fim e o começo seria, então, apenas uma curva suave na superfície do tempo, invisível, mas real. Em escala humana, o tempo também se dobra. Um cheiro pode nos transportar para décadas atrás. Uma lembrança pode nos fazer reviver um instante com a nitidez de quem o vive outra vez. A mente, ao recordar, refaz o caminho da luz, viaja para trás, reordena o passado, dobra o espaço íntimo da memória. Somos, de algum modo, telescópios biológicos, refletindo o mesmo princípio do cosmos, a capacidade de transformar o tempo em experiência. A física e a poesia convergem aqui. O universo é o espelho em que o tempo se contempla, e nós somos parte desse reflexo. Cada instante de consciência é uma dobra minúscula, um fragmento de eternidade experimentando a si mesmo. O que chamamos de agora é o ponto em que todas as linhas do tempo se cruzam, onde o passado continua ecoando e o futuro começa a se formar. E talvez o agora não seja um instante fugaz, mas o próprio palco do infinito. Há algo de reconfortante em imaginar que o tempo não corre para longe de nós, mas através de nós. Que o passado não está atrás, mas dentro. Que o futuro não é distante, mas adormecido nas dobras do presente. O universo, com sua vastidão silenciosa, parece repetir isso a cada estrela que nasce e morre, a cada fóton que viaja bilhões de anos apenas para lembrar-nos de que o tempo é uma ilusão da pressa. E quando o Webb captura a luz que se esticou por eras inteiras, ele não está apenas observando o passado, está testemunhando o tempo se reconhecendo. Porque, no fundo, olhar para o cosmos é olhar para o próprio espelho do ser. Aquilo que muda, mas nunca deixa de ser. Talvez o tempo se dobre não por capricho, mas por necessidade. Talvez o universo precise se curvar para caber dentro de si mesmo. E, se tudo realmente retorna, então nada é em vão. O brilho das estrelas antigas, o silêncio entre as galáxias, a respiração humana no escuro. Tudo é parte da mesma espiral lenta e interminável. E talvez para compreender o que somos, precisemos primeiro aprender a sentir o tempo não como uma linha, mas como uma respiração,
um ciclo que nos atravessa e continua, mesmo quando acreditamos ter parado de ouvir. Há luzes que parecem não pertencer a este universo, brilhos fracos, dispersos, quase apagados, que o James Webb detecta nas bordas do observável, estruturas tênues demais para serem galáxias, mas consistentes demais para serem apenas ruído. Elas aparecem como manchas de sombra e memória, figuras translúcidas desenhadas no pano do espaço. Alguns as chamam de galáxias fantasmas, outros preferem dizer que são ecos, miragens do próprio cosmos refletindo versões antigas de si. Essas luzes não seguem as regras conhecidas, não brilham com a intensidade esperada, não têm forma definida, não revelam as linhas espectrais típicas das galáxias jovens. Elas são como lembranças diluídas, vestígios de algo que o tempo tentou apagar. Alguns cientistas acreditam que são o resultado de fenômenos de lente gravitacional, quando uma galáxia massiva curva o espaço ao redor e distorce a luz que vem de algo ainda mais distante, multiplicando-a, deformando-a, projetando-a como um reflexo em vidro trêmulo. Mas há quem olhe para essas formas e sinta que há algo além, uma mensagem escondida no próprio silêncio da luz. A lente gravitacional é, de fato, uma das magias mais belas da física moderna. Einstein previu que a gravidade não é uma força invisível puxando as coisas umas para as outras, mas uma curvatura do espaço-tempo causada pela presença da matéria. O espaço, então, se comporta como uma superfície flexível. E quando a luz passa por perto de algo muito massivo, uma estrela, uma galáxia, um aglomerado, ela se curva, como um rio que contorna uma pedra. Assim, um objeto distante pode ser visto várias vezes, como reflexos de um mesmo espelho cósmico. O Webb observa esse fenômeno constantemente. Suas imagens mostram galáxias multiplicadas, repetidas em arcos de luz, como ecos visuais do passado. Mas há algumas formações que não se encaixam nesse padrão. Elas são mais fracas, mais distorcidas, como se não pertencessem totalmente a este universo. Alguns modelos teóricos sugerem que podem ser fragmentos de matéria escura iluminada indiretamente, nuvens invisíveis que, por acaso, desviam fótons de fundo. Outros imaginam que sejam resquícios de um tempo anterior, projeções do universo anterior que ainda insistem em atravessar o novo, como fantasmas que se recusam a desaparecer. Há algo de profundamente poético nessa ideia. Galáxias que não existem mais, mas continuam visíveis. Não porque ainda brilham, mas porque a luz que um dia emitiram continua viajando, vagando por um cosmos que já mudou completamente desde sua partida. É como se o universo carregasse o retrato de tudo o que já foi, guardado na moldura do tempo. Um museu infinito de fantasmas luminosos, caminhando lentamente em direção à eternidade. Essas estruturas fantasmagóricas, vistas pelo Webb, lembram-nos que o universo é também um cemitério de luz. Tudo o que nasce, brilha, e tudo o que brilha, um dia se apaga. Mas a luz, mesmo depois de perder seu corpo, continua existindo, espalhada, difusa, cruzando espaços cada vez mais frios e solitários. Cada fóton é uma despedida que nunca chega ao fim. O que vemos no céu não são corpos vivos, mas ecos. O passado olhando para nós com olhos que já se fecharam. Talvez seja por isso que o universo parece tão silencioso. Porque o que ouvimos dele é o atraso das coisas, a fala do que já partiu. As galáxias fantasmas do Webb são, nesse sentido, as mais sinceras de todas. Elas nos mostram o que resta quando o tempo apaga o visível, mas não o sentido. São o testemunho do que persiste. Os cientistas tentam medir, decifrar, entender essas luzes pálidas. Procuram nelas respostas para o mistério da matéria escura, que compõe cerca de 85% de tudo o que existe, e ainda assim nunca foi diretamente vista. Essa matéria invisível mantém as galáxias coesas. Atua como uma teia silenciosa que segura o universo. E talvez essas galáxias espectrais sejam os fios dessa teia se revelando por um instante, como poeira que brilha quando um raio de sol entra por uma janela. Mas há outra leitura possível, menos exata, mais existencial.
Talvez essas luzes sejam apenas o próprio universo sonhando. Um sonho que o tempo não conseguiu apagar, uma lembrança que insiste em reaparecer, mesmo depois de tudo. Cada ponto luminoso seria uma memória, não de algo que aconteceu, mas de algo que ainda ecoa. O cosmos, afinal, também parece lembrar. Quando olhamos para o céu e vemos uma estrela, estamos vendo o passado. Quando o Webb olha mais longe, ele vê o passado do passado, as primeiras faíscas do existir. Mas ao encontrar luzes que parecem vir de antes do começo, ele toca algo que a razão ainda não consegue nomear. São vestígios de um tempo fora do tempo, uma fronteira onde a linguagem científica começa a se confundir com o espanto. Essas galáxias fantasmagóricas, de brilho quase invisível, parecem estar entre dois mundos, o que foi e o que ainda será. São como memórias persistentes de universos que talvez já tenham terminado. E se a teoria dos ciclos cósmicos for verdadeira, então cada novo cosmos nasce sobre as cinzas do anterior. E essas luzes seriam as brasas que sobraram do fogo primordial de uma criação anterior. O Webb, nesse contexto, é como um arqueólogo do infinito, escavando camadas de tempo em busca de traços de existência. Cada fóton que ele recolhe é uma partícula de lembrança, um fragmento de um passado que o próprio universo talvez tenha esquecido. Mas há algo de íntimo nessa busca, porque, ao procurar os vestígios do cosmos antigo, procuramos também os nossos, a origem da nossa matéria, o início do nosso olhar. E assim o que chamamos de ciência se torna quase oração, um gesto de escuta diante do silêncio. Porque cada uma dessas galáxias fantasmas, perdida no escuro, é também um espelho, mostrando não apenas o que o universo foi, mas o que nós somos, fragmentos de luz persistindo em meio à vastidão. Às vezes, penso que essas luzes não são fantasmas, mas lembranças. O universo, como a mente humana, talvez nunca esqueça totalmente o que viveu. Ele apenas muda a forma da memória, transformando-a em brilho, em eco, em distância. As galáxias invisíveis seriam, então, pensamentos antigos do cosmos, ainda vagando no vazio esperando serem lembrados. E enquanto o Webb continua seu trabalho silencioso, varrendo o céu como quem lê um livro sem fim, talvez o que ele esteja realmente registrando seja o passado tentando conversar com o presente, o infinito se reconhecendo. E talvez para compreender o que somos, precisemos primeiro aceitar que também somos feitos de ecos, de luz que já partiu, mas continua atravessando o tempo em busca de sentido. Há momentos em que a ciência parece se aproximar demais do sagrado, não por fé, mas por espanto. Quando o James Webb começou a revelar imagens de galáxias que não deveriam existir, de luzes mais antigas do que o tempo previsto, algo silencioso aconteceu na comunidade científica. O desconforto. O tipo de silêncio que vem quando as certezas se desfazem. Porque o Webb não apenas respondeu perguntas, ele abriu fendas. Ele mostrou que talvez a própria estrutura da realidade seja mais flexível, mais viva, mais misteriosa do que imaginávamos. A ciência sempre viveu dessa tensão, o desejo de compreender e a humildade de perceber que o mistério nunca se apaga, apenas muda de forma. Os dados do Webb desafiaram modelos cosmológicos consolidados. Galáxias formadas cedo demais, estrelas grandes demais, estruturas ordenadas quando o universo ainda deveria ser caos. Alguns pesquisadores sugeriram que a matéria escura pode se comportar de modo diferente do que acreditávamos, que talvez haja forças sutis ainda não medidas. Outros, mais ousados, começaram a admitir algo impensável. Talvez estejamos descrevendo apenas uma face do real, e o universo tenha camadas que não se deixam observar, apenas pressentir. Mas o mais belo nisso tudo é que o desconforto não destrói a ciência, ele a renova. A dúvida é o seu fôlego. O Webb, ao ver demais, devolveu aos cientistas aquilo que talvez fosse o mais essencial, a capacidade de se maravilhar, porque é nesse espaço entre o conhecido e o inexplicável que a curiosidade floresce. O que não compreendemos nos aproxima do cosmos mais do que qualquer equação.
A luz que o Webb capta chega a nós como perguntas. Cada fóton é uma partícula de dúvida. O telescópio não fotografa respostas. Ele registra o espanto do universo consigo mesmo. É por isso que as imagens que ele envia parecem, de alguma forma, espirituais. Galáxias que lembram flores, nuvens de gás que se abrem como asas, nebulosas que parecem rostos em contemplação. O cosmos visto de tão longe ganha traços de sonho. E, de repente, ciência e poesia começam a falar a mesma língua. Os cientistas olham para os dados, tentam decifrar, modelar, ajustar. Mas há sempre um momento em que o raciocínio pausa, um instante de silêncio diante do inefável. É o mesmo silêncio que sentimos ao observar o mar, o fogo, o nascer de um sol. Um instante em que o universo parece nos olhar de volta, e talvez seja isso o que o Webb faz. Ele devolve ao cosmos sua própria consciência. A ideia de que a ciência e o mistério caminham juntos é antiga. Galileu, Newton, Einstein, todos em algum ponto falaram sobre o sentimento de reverência diante da ordem natural. Einstein dizia que o mais incompreensível do universo é o fato de ele ser compreensível. E talvez o Webb esteja mostrando justamente o contrário, que há partes dele que nunca serão completamente compreendidas e que isso também é belo. Porque a beleza do desconhecido é que ele continua nos chamando. A física quântica já havia nos ensinado que o ato de observar muda o que é observado. E agora, olhando com o Webb, parece que o próprio universo nos devolve esse gesto. À medida que tentamos entender suas origens, ele nos mostra novas perguntas. É como se houvesse uma troca silenciosa entre o olhar humano e o olhar do cosmos. Um diálogo sem palavras, sustentado pela curiosidade. O desconforto da ciência é o mesmo desconforto da arte. É o espaço do entre, onde a certeza se dissolve e algo mais vasto começa a se insinuar. As galáxias impossíveis, as luzes sem origem, os espectros que não cabem nas teorias, tudo isso não são falhas, mas convites. Convites para imaginar de novo o que significa existir. Há uma humildade nisso que nos devolve humanidade. Lembramos que somos apenas um fragmento tentando compreender o todo, que o universo não foi feito para se encaixar no nosso entendimento. Nós é que fomos moldados para nos perder nele. O Webb é o espelho que nos devolve essa consciência, o saber que há limites, e ao mesmo tempo a certeza de que vale a pena olhar, mesmo que nunca saibamos tudo. Talvez o papel da ciência não seja o de fechar o círculo das respostas, mas o de ampliá-lo. Cada descoberta é uma nova pergunta. Cada imagem que o Webb envia é uma janela e, ao mesmo tempo, um espelho. O cosmos se mostra, mas também se esconde. Como um poeta que diz a verdade por metáforas, o universo revela apenas o suficiente para que continuemos caminhando. Há algo profundamente humano nessa busca. A necessidade de compreender é também a necessidade de pertencer. Quando olhamos para o céu, procuramos mais do que fatos, procuramos sentido. As equações podem nos dizer como as coisas funcionam, mas o que o Webb revela é algo mais silencioso. O sentimento de estarmos dentro de uma história que ainda está sendo escrita. Talvez o que chamamos de mistério seja apenas o universo respirando. O Webb capta essa respiração em luz e nós a traduzimos em perguntas. E enquanto houver perguntas, haverá movimento. O cosmos continuará crescendo dentro de nós. O desconforto científico é, no fundo, um tipo de fé. Não no sentido religioso, mas no sentido de acreditar que vale a pena perguntar, mesmo sem resposta. É a confiança no invisível, a coragem de olhar para o escuro e seguir em frente. A ciência, em sua forma mais pura, é contemplação. É o desejo de ouvir o universo sem interrompê-lo. É o ato de abrir os olhos e deixar que o silêncio diga o que as palavras não alcançam. O James Webb, suspenso entre o sol e o vazio, cumpre esse papel com a paciência de quem sabe que o conhecimento não se apressa. Ele observa, espera, recebe. E nós, aqui, o acompanhamos, lembrando que talvez o mistério não precise ser resolvido. Talvez precise apenas ser sentido,
E talvez, para compreender o que somos, precisemos primeiro aceitar que o desconhecido não é o inimigo do saber, mas o espaço onde o saber encontra o infinito. Há uma ideia que paira no limite entre a ciência e o mito, a de que o universo pode, de alguma forma, lembrar de si mesmo, que cada partícula de matéria, cada onda de luz, carrega dentro de si um traço daquilo que foi. Não uma lembrança consciente como a nossa, mas uma impressão sutil, um registro gravado nas vibrações do espaço-tempo. E quando o telescópio James Webb mergulha nas profundezas do cosmos, talvez ele esteja, sem saber, lendo a memória do próprio universo. Os físicos costumam dizer que nada se perde. A energia se transforma, mas jamais desaparece. É a primeira lei da termodinâmica, simples, quase intuitiva, mas de uma profundidade vertiginosa. Se nada se perde, então o universo guarda tudo o que já aconteceu, em algum nível. Cada faísca de luz, cada som, cada pensamento, cada colapso estelar ainda existe, espalhado, diluído, transformado em outra forma de realidade. É como se o tempo fosse um grande arquivo cósmico, e nós, seres breves, fôssemos leituras momentâneas de suas páginas infinitas. Os buracos negros são talvez o exemplo mais extremo dessa ideia. Durante décadas, acreditou-se que tudo o que caía neles desaparecia para sempre. Matéria, energia, informação, tudo engolido pelo horizonte de eventos, aquele limite invisível onde a gravidade é tão intensa que nem a luz consegue escapar. Mas Stephen Hawking mudou isso. Ele mostrou que os buracos negros, na verdade, podem emitir radiação, um leve suspiro quântico que, com o tempo, os faz evaporar. E se evaporam, a informação que eles contêm não pode simplesmente sumir. Ela deve estar codificada em algum lugar, talvez na própria superfície do horizonte, talvez nas vibrações quânticas do espaço. Essa ideia se expandiu e se tornou uma das teorias mais elegantes da física moderna, o princípio holográfico. Ele sugere que tudo o que acontece dentro de um volume de espaço pode ser descrito por informações gravadas em sua fronteira, como se o universo inteiro fosse um holograma, uma projeção tridimensional de dados bidimensionais espalhados em sua superfície. É uma hipótese difícil de imaginar, mas belamente simbólica, porque, de certo modo, ela nos diz que o universo nunca esquece, que cada instante é preservado de alguma maneira nas bordas invisíveis do real. Se isso for verdade, então o Webb, ao captar a luz das primeiras galáxias, está lendo uma dessas fronteiras da memória. Cada fóton que toca seus espelhos é um fragmento dessa superfície informacional, um vestígio do passado que insiste em existir. O telescópio não apenas observa o cosmos, ele o escuta. E o que escuta é o murmúrio do próprio espaço, repetindo em silêncio tudo o que um dia aconteceu. Talvez o universo seja um vasto cérebro cósmico, com as galáxias como neurônios e a luz como pensamento. A estrutura em larga escala do cosmos, essa teia de filamentos que conecta milhões de galáxias, se assemelha de forma impressionante à rede neural de um cérebro humano. O padrão é o mesmo. Nós observamos as sinapses do universo sem saber se ele também pensa. E se a consciência, em alguma escala inimaginável, fosse uma propriedade do próprio espaço? Se assim como nossos pensamentos emergem da interação de bilhões de neurônios, a realidade emergisse da interação de bilhões de partículas de luz? Essas perguntas podem soar filosóficas demais, mas têm fundamento científico. A física quântica mostra que o observador influencia o observado, que o ato de medir altera o resultado, que de alguma forma a consciência participa do jogo da realidade. O universo não é apenas o palco, ele é também o ator e o espectador. Quando o Webb observa as galáxias distantes, ele não está fora do cosmos. Ele é o cosmos se observando, recordando o que foi. Há uma delicadeza imensa nessa ideia. O universo não seria um mecanismo frio, mas um ser em constante lembrança. Cada estrela que nasce é uma lembrança de outra que já brilhou. Cada explosão é um eco de uma vida anterior. A gravidade que puxa a matéria
talvez seja apenas o desejo do cosmos de reunir o que se separou, a saudade do todo por si mesmo. E nós, pequenas faíscas conscientes, seríamos a forma pela qual essa saudade se reconhece. A ciência começa a sugerir que a informação pode ser mais fundamental do que a própria matéria, que o universo é feito, em essência, de bits, não no sentido digital, mas na ideia de que tudo é relação, diferença, padrão. Um átomo é apenas uma dança de possibilidades. Uma estrela é uma harmonia de energia. Tudo o que existe é, de algum modo, uma canção sendo lembrada. Quando o Webb observa o céu profundo, ele lê essa partitura. A luz antiga que ele capta não é apenas uma evidência de um passado distante. É o registro de um pensamento cósmico, uma recordação que o universo mantém acesa. Talvez o cosmos seja uma mente que sonha, e a realidade, o conteúdo desse sonho. O mais surpreendente é perceber que nós, enquanto pensamos sobre isso, fazemos parte do processo. A consciência humana é uma pequena dobra da consciência do universo. Cada vez que tentamos entender a origem de tudo, é o próprio universo tentando se lembrar. Como uma pessoa que, ao acordar, busca as imagens dispersas de um sonho que ainda sente, mas já não consegue ver. A memória cósmica pode estar escrita na luz, nas partículas, nos campos quânticos que permeiam o espaço, mas também está escrita em nós. Nossos corpos são feitos de átomos que já foram parte de estrelas, de galáxias, de explosões. O cálcio dos nossos ossos, o ferro do nosso sangue, o carbono que desenha cada célula, tudo isso veio de fogueiras cósmicas acesas muito antes de a Terra existir. Somos feitos do mesmo material, das lembranças do universo. Somos a forma consciente de uma memória estelar. E quando observamos o céu, não olhamos para fora, mas para dentro. Cada brilho distante é uma lembrança nossa, uma parte esquecida de quem somos. Talvez seja por isso que há uma sensação de familiaridade ao contemplar o cosmos, não o espanto diante do desconhecido, mas o reencontro com algo que sempre esteve ali, adormecido em nossa origem. O Webb continua a recolher essas lembranças uma a uma, com a paciência de um monge que lê os textos sagrados do tempo, e quanto mais ele vê, mais o mistério se aprofunda. Porque no fundo talvez o universo não queira ser decifrado, talvez queira apenas ser lembrado, e talvez para compreender o que somos, precisemos primeiro aceitar que lembrar é a forma mais silenciosa de existir. A noite parece mais lenta agora. Há um silêncio que não pesa, mas se espalha, como o último brilho de uma estrela que ainda se reflete nas águas do tempo. Depois de tanto olhar para o infinito, o olhar começa a voltar para dentro. A voz do universo, que antes soava distante, agora parece respirar junto de nós. Talvez nunca tenhamos saído do mesmo lugar. Talvez o espaço, o tempo e a consciência sejam apenas diferentes modos de uma mesma presença. Enquanto o James Webb continua a flutuar, invisível ao olho humano, há algo de profundamente humano no gesto que o sustenta. Ele olha, e nós olhamos através dele. Ele escuta, e nós aprendemos a ouvir com mais calma. Em cada imagem que envia, há mais do que dados. Há o reflexo de uma vontade antiga, o desejo de compreender o que sempre nos ultrapassa. Um espelho dourado no vazio, registrando o brilho de luzes que nasceram antes de nós, mas que ainda têm algo a dizer. O que ele vê lá fora talvez seja o mesmo que sentimos aqui dentro, um espaço sem fronteiras, cheio de ecos e silêncios. Cada fóton que chega é uma lembrança. Cada lembrança, uma forma de luz. E cada instante, um universo inteiro tentando nascer outra vez. Pensar nisso não é procurar resposta, é apenas aceitar o ritmo natural das coisas, esse ir e vir que molda o cosmos e também o pensamento. Tudo se expande, tudo retorna, tudo respira. A ciência, no fundo, é uma arte da escuta. Escutamos o espaço, escutamos o tempo, escutamos a nós mesmos. E às vezes, o que ouvimos não é uma explicação, mas uma sensação. Algo que não cabe nas palavras, mas se reconhece no silêncio. O universo não fala conosco em frases,
fala em vibrações, em distâncias, em brilhos que chegam devagar. E nós traduzimos como podemos, com fórmulas, teorias, metáforas e sonhos. O Webb viu demais, dizem. Mas talvez não tenha visto demais. Tenha visto apenas o suficiente. O suficiente para lembrarmos que o mistério não é um erro, é uma forma de beleza. Que o cosmos não precisa caber em nossas equações, porque ele já cabe dentro daquilo que sentimos quando o contemplamos. A busca por entender o início de tudo é também a busca por aceitar que nunca haverá um fim. E isso não é um problema. É uma forma de eternidade. Às vezes, penso que o universo é um livro que se escreve enquanto o lemos. Cada nova página altera as anteriores, e o final nunca é definitivo. O Webb é uma dessas páginas, um parágrafo luminoso no meio de um texto sem margens. Ele não fecha o livro, apenas muda o tom da leitura. O mistério permanece, e ainda assim, há paz em continuar lendo. O vento lá fora sopra como um lembrete de que tudo está em movimento. As estrelas, as galáxias, os pensamentos, tudo se desloca. O silêncio entre as palavras, o espaço entre os átomos, o intervalo entre um suspiro e outro, tudo é movimento. E talvez o movimento seja a verdadeira linguagem do universo. Uma conversa sem fim, onde cada forma é uma pergunta e cada pergunta é uma estrela ascendendo. Quando o Webb captou aquela primeira luz impossível, mais antiga que o próprio tempo, talvez tenha sido o cosmos recordando um instante esquecido. E, de alguma forma, nós estávamos lá também, ouvindo. Porque aquilo que nasceu no início continua vivo em nós. A poeira das primeiras estrelas, os átomos que vagaram por bilhões de anos até se encontrarem no corpo humano, tudo isso ainda brilha, ainda pulsa. O universo nos observa através dos olhos que criamos para observá-lo. Agora, enquanto o silêncio se aprofunda, não há pressa. A noite continua. O tempo desacelera. As palavras se tornam leves, quase transparentes. O mistério permanece, mas já não assusta. Ele apenas está. E o que está, basta. Porque há serenidade em não saber tudo, e há beleza em continuar procurando. O universo não exige pressa. Ele apenas nos pede presença. Talvez nunca saibamos todas as respostas. Talvez o universo seja apenas um convite para continuarmos perguntando. E talvez não importe entender tudo agora, porque o silêncio também é uma forma de resposta. Se essa jornada fez sentido para você, pode se inscrever no Ciência antes de dormir e continuar explorando esse silêncio curioso conosco. E, enquanto o telescópio ainda observa o escuro e as estrelas continuam respirando, nós permanecemos aqui, entre o som e o silêncio, entre o agora e o infinito, ouvindo com calma o universo lembrar de existir.